Mas deixa eu te dizer uma coisa. O... Eu adoro ver o trabalho do teu filho, do Meu filho, Kivitz. meu profeta. É, eu estava ontem pensando nos extremos musicais que os nossos filhos significam, não é? O Sim, teu é um rapper O Ciro e e o o Ciro Vitor. é um cantor clássico Sim. do Teatro Municipal. Então, são, são extremos de estilo musical muito, muito diferentes. Hum, Mas sim. eu gosto demais de ver o jeitão dele, as músicas, as letras, as É, composições, os cortes, as navalhadas na existência e na realidade que ele dá, sim. de modo que eu me identifico bastante com ele, gosto mais de vê-lo É, e fico feliz na tua casinha. quando eu comento o que o Vitor posta, eu sempre coloco meu filho, meu profeta. Porque de Uhum. fato é assim que eu o ouço, que eu escuto meu Uhum. filho, com a perspicácia que ele tem, a leitura que ele faz da realidade, dura, é um Uhum. profeta daqueles ácidos, mas Uhum. muito lúcido, gosto muito de. E é muito Uhum. legal esse distanciamento da gente ouvir o filho, mas ao mesmo tempo não é o filho, é uma voz lúcida falando. Quando os Uhum. nossos filhos eles deixam de ser os nossos meninos, e eu tenho essa experiência na minha casa, você tem na sua, Claro. quando a minha mesa está cheia com Tiago, Fernanda, Vitor, Gabi, eu os escuto com uma inteligência que eu fico pasmo de ver tanta Uhum. perspicácia que eles têm, como que enxergam o É. mundo, como fazem a crítica da igreja, do evangelho. Enfim, a Os gente vai meus aprendendo. filhos, os meus filhos sempre foram os meus maiores e principais provocadores na existência. Sim. Todos eles. Ciro, Ciro nasceu com uma velocidade instigante e provocadora o Uhum. tempo todo, com questões a vida inteira muito maiores do que os ambientes eclesiásticos nos quais Permitia, eu né? vivia. Eu voltava para casa para as melhores trocas, Uhum. para as melhores perguntas, para as melhores questões. O Uhum. Davi já era mais aquele amigo solidário, de ministério. Desde que nasceu, ele está no ministério comigo, Até hoje, né? Até hoje. até hoje. E já o Lucas era uma navalha solta no dedo de um capoeirista, cortando. Hoje eu estava dizendo aqui num programa que eu tenho à tarde chamado Zoom Íntimo com Kai, que as primeiras navalhadas importantes que eu não levei de teólogo, pensador, filósofo, nem amigo inteligente. Elas começaram a me ser dadas pelo Lucas, entre 3 e 4 anos de idade. Uhum. Meu Deus, eu me lembro de um dia nós sozinhos no carro, quando ele largou a primeira, sobre o sentido da vida e qual era a razão pela qual a gente estava aqui, porque para ele, o que ele tinha ouvido até então parecia não justificar direito ainda, ele com 4 anos. E aí ele foi crescendo e só foi ficando mais sagaz, arguto, perspicaz, provocativo, perturbador. Ele foi o grande perturbador do meu ser, da minha mente, até um pouco antes dele morrer, talvez uns 2 anos antes, ele estava no auge do processo de me forçar a crescer em dimensões que eu nem... Eu tinha vivido tanta coisa, na minha vida cabe tanta vida, que você pensa que os seus filhos vão ser apenas canguruzinhos da sua mazurpialidade Sim. existencial e psicológica. Eu vim dizer, não tem nada que eu não tenha vivido. Esses meninos, graças a Deus, são inocentes perto de mim.
Aí vem o Lucas, que não precisou viver tudo que eu vivi, mas me navalhou em dimensões que eu nunca nem imaginei que eu ia ser provocado na vida, e fui por ele. A Juliana já era mais calma, princesinha. Aí os filhos da minha mulher, que se tornaram meus filhos, que hoje somos todos uma família só, cada um deles é diferente. E cada um deles provoca de um modo diferente. E já tem alguns deles que estão comigo hoje há mais tempo do que viveram sem mim antes. Tem um de 43, da idade do Davi, o Ciro está com 44. Tem uma que está fazendo 40, um outro de 37. Esses mais novos já estão comigo há mais tempo do que sem mim. E os netos. Hoje a minha grande provocadora é minha netinha, filha do Davi, que está com quase 21, e que me instiga o tempo todo. Ontem, por exemplo, eu falei para ela uma coisa que eu ia fazer e ela ficou em cima de mim umas 2 horas, querendo explicações. Por quê, vô? Mas você tem certeza que isso faz sentido? E aí começou a comparar isso com aquilo outro. Ela não estava com a razão. Não estava mesmo. Depois de 2 horas ela admitiu que não estava. Mas me fez um bem enorme. Me fez um bem enorme. Receber aquela confrontação de alguém que você sabe que te ama até as vísceras. E tem um compromisso de verdade com você. Isso aqui é maravilhoso. Em relação a filhos, netos e a continuidade. Esse é o colegiado. Essa é a igreja essencial, não é? Essa é a grande comunidade, é a grande igreja, é o grande concílio, é o meu sínodo maior, é esse aí, feito dessa gente linda. Que me provoca. Quando eu vejo esse rebuliço todo nas mídias sociais, os comentários que fazem, as críticas que fazem, as perguntas que mandam, às vezes eu penso isso também. Você não sabe o que acontece na intimidade da nossa casa, da nossa família, mas num ambiente completamente diferente, que é o do afeto, do amor, da compreensão e dessa visceralidade aí, de buscar uma experiência genuína e não apenas debater um assunto. Não é debater. E eles não estão querendo... genuína. Não estão querendo conversar sobre argumentos, nem sobre teologia, nem sobre filosofia, embora alguns deles sejam bem versados, como é o caso do Ciro, que é um cara enciclopédico, mas ele não está nem aí para isso. Tem que chegar no tutano. Tem que chegar na realidade. Tem que pegar o nervo ciático e puxar. Essa semana mesmo alguém me perguntou se eu não ficava chateado com as opiniões, os comentários e tal. Eu falei, enquanto eu olhar na cara dos meus filhos, da minha mulher e tiver integridade na relação, eu tô em paz. Eu tô tranquilo. Esse é o lugar... Esse é o lugar da nossa verdade, né? Da verdade não só das nossas crenças, das nossas convicções, mas da coerência da nossa vida. Da nossa nudez, né? Exatamente. É aí. Da nossa nudez. Eu vivo nu nesse lugar familiar. Não dá para me esconder, eu sou eu. E nem eu quero me esconder. Eu sempre fui um cara meio descarado, né? Nem é possível lá, não é. Do lado de fora, eu nunca tive esse desejo de nenhum esconderijo. Eu sempre vivi com a cara bastante para fora a vida toda, e foi um dos grandes privilégios da vida foi ter vivido sem medo de levar no meio da cara por aquilo que fosse, ou seja, convicção, desde jovem. Isso foi um treino do meu pai, mais ou menos, que continuou na vida toda, até os Grace participaram disso, depois o Evangelho da Graça, e foi
De modo que foi um treino intenso para botar a cara e não ter medo. E de deixar a casca ficar grossa, que é uma linguagem lá do jiu-jitsu. Quando você vai treinando, 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 chega uma hora que você vai aguentando o tranco. E aí o apelido é esse. Virou maior casca grossa, quando o cara aguenta o cacete. E, de certa forma, o que em relação a mim acontece em opiniões generalizadas é que até mais ou menos 1989 doía alguma coisa. Eu me lembro que foi no ano de 89 que eu tomei a decisão de que eu não iria mais me permitir sofrer pela opinião dos outros, e opiniões tão loucas, descabidas, distantes, microscópicas na observação de coisas que eles não conseguiam enxergar, míopes. Então, eu tomei uma decisão muito interessante, numa conversa com Leighton Ford, indo da casa dele para Atlanta, no carro dele, ali no meio do caminho, eu falei isso a ele. Falei, você sabe, Deus me fez resistente. Agora, tem certas pessoas, certos amigos, certa gente que eu prezo muito, que quando eu ouço algum comentário negativo, e agora o comentário, sabe qual era? Eu tinha decidido ir ficar 2 anos na Califórnia, estudando. E os meus melhores amigos desceram o cacete, sendo que eu estava traindo o Brasil, que eu ia criar o Caio Fábio's Ministry, e que não ia voltar nunca mais, e um monte de coisas. Tipo, meu Deus, como é que eles têm essas certezas a meu respeito que não me habitam nem um dia da vida? E aí falaram, escreveram artigos, publicaram coisas, eu fiquei doído. E eu falei para o Leighton. Aí ele falou, dói mesmo. Eu falei, só que eu não quero isso para mim. Eu não quero. Eu queria vou tomar uma decisão aqui, na tua presença, de que aquilo que não for acusação do evangelho, do significado da vida, a minha consciência, eu vou me exercitar para passar com o coração mais pacificado que eu puder. Eu não estou afim de ser vítima das opiniões desse jeito. E aí ele falou, então vamos fazer uma coisa. Aí a gente tirou a roupa e mergulhou nu num lago. Eu e ele, e oramos lá dentro daquele lago. E ele pedindo a Deus por mim, que me fizesse me sentir tão bem em qualquer circunstância, como eu estava bem na nudez daquele lago, ele e eu juntos. E foi absolutamente marcante. Eu ia precisar daquilo. Libertador. E o resto da vida, aquilo só cresceu, cresceu, cresceu. Chegou um ponto que a minha mulher diz isso para mim, todo mundo diz isso para mim, escuta, você não sente? Eu digo, não, se for no nível mais íntimo, eu sinto, mas quanto mais milhares e milhões você puser, menos tem a ver comigo. Eu lembro Quanto mais você aumentar. Eu lembro que no começo do meu ministério na IBAB, eu passei por isso, por línguas muito ferinas e muito cruéis, e me machucaram muito os comentários, me feriram, né? E eu fui conversar com Douglas e falei com ele sobre isso. E ele, na simplicidade dele, abriu a Bíblia no Salmo 141 e mandou que eu lesse. E lá dizia, fira-me o justo, e isso será como um óleo sobre a minha cabeça, será como um bálsamo sobre a minha cabeça. Acabei de ler esse texto antes da gente começar a live. Olha só, põe, Senhor, um guarda a porta da minha boca, a porta dos meus lábios.
Caio, eu devia ter uns 25 anos, 24, 25, porque eu já estava na IBAB, eu cheguei com 25. E ele falou isso: feche sua boca, fique em silêncio e pergunte a Deus, dessas vozes, quais delas são do justo. Se nenhuma for do justo, não permita que machuquem você. Mas veja se Deus não está falando através de uma delas. E essa voz de Deus não vai ferir, ela vai ser um óleo e um bálsamo sobre você. E de lá para cá, eu acho que foi isso que eu fiz. Guardar o meu silêncio diante de Deus e falar: o que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor quer me ensinar? Na realidade, o que o Senhor quer me corrigir? Como o Senhor quer me abençoar através dessas vozes? E aí as vozes ganham uma outra dimensão, ganham uma outra conotação. Tudo vai virando cimei. Tudo vai virando cimei. Deixa amaldiçoar. E se eu voltar em paz, ele não estava dizendo nada que fosse relevante. Mas aquela coisa de dizer: não ponhas o teu ouvido a ouvir tudo que dizem, para que tu, porventura, não ouças o teu servo amaldiçoar, foi uma outra coisa que ficou plantada em mim pelo meu pai. Nessa coisa de não procure saber. Não procure saber. Eu também não tenho a menor curiosidade, o menor interesse em nada disso. Consulto o meu coração e sossego em paz todo dia. Quando a gente tem mulheres sensatas ao lado da gente, é uma coisa extraordinária, né? São verdadeiros, é só olhar. São verdadeiros Espíritos Santos que estão ali dormindo do teu lado. Acordando, olhando. O recado todo está no semblante, né? No olhar. Está num olhar. Está num relance. Está tudo dito. E graças a Deus. E vale mais do que multidões de opiniões. É verdade. Sei bem o que é isso. Eu fico... graças a Deus, você tem também uma esposa sensata e cheia da graça e da sabedoria de Deus. Sim. Preciosidade, essa é a riqueza. Essa é a benignidade de Deus sobre a vida da gente. Sim. E eu sou muito grato porque ando muito bem aconselhado. Muito bem acompanhado. Um olhar que reflete verdade com amor e justiça o tempo todo me dá muita alegria e segurança. Sim. Ter essa companhia de verdade, de sinceridade, esse paráclito conjugal caminhando. Falar a verdade em amor encarnado de maneira tão próxima da gente, né? É o que eu vivo na minha conjugalidade.